Então, mais uma vez, bem-vindos a todos. Obrigada. A semana passada foi a primeira vez que começámos a reunião e a semana anterior à semana passada a gente ficámos com uma dúvida em relação à marca da besta. É algo muito importante para o fim do mundo e nós sabemos que estamos no fim do mundo, que Jesus vai voltar muito em breve. E quando lemos o último livro da Bíblia, fala sobre essa marca da besta. Encontramos essa marca da besta e esta situação que é muito importante no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E Deus também faz uma advertência a quem levar essa marca, a quem adorar a besta ou a imagem da besta. Então a gente ficámos com dúvidas do que é que seria a marca da besta. O Fernando tinha uma ideia, nós obviamente temos outra ideia, mas nós podemos basear que não é a nossa ideia. Nós normalmente baseamos na Bíblia e o que a Bíblia diz. Então eu decidi fazer estes estudos para nós podermos ver o que é que era a marca da besta e para isso temos que ver quem é a besta para depois saber qual é a sua marca. Se nós soubermos quem é a besta, fica mais fácil saber o que é a sua marca. Então nós decidimos ver o que era a besta e fomos até Daniel, ao livro de Daniel, que é um livro muito importante. Tem umas profecias que relatam o que é que iria acontecer no futuro. Nós sabemos que profecias é uma característica que só a Bíblia tem. Existem vários livros chamados sagrados, mas em todo o mundo temos, por exemplo, o Alcorão, Gita dos hindus e existem outros e também são considerados sagrados, mas este livro tem várias características que realmente põem este livro como realmente sendo sagrado. Uma delas é a característica da profecia, que este livro realmente fez previsões de coisas que iriam acontecer antes delas acontecerem, centenas de anos antes dessas coisas acontecerem. Temos o exemplo de Jesus Cristo e como ele havia de vir, como ele havia de morrer. E temos o exemplo de Daniel, que ele, em Daniel 2, o rei tem um sonho, foi o estudo da semana passada. O rei tem um sonho e ele sonha com esta estátua. Esta estátua tem vários metais, tem 4 metais, e depois a gente vê que o rei é dada a interpretação ao rei dessa estátua, desse sonho. E esses 4 metais significavam 4 reinos que haveriam de vir. Nós estivemos a ver isto. Esta era a estátua, tinha a cabeça de ouro, os braços e o peito era de prata, e aqui as coxas e o ventre eram de bronze, depois tinha as pernas de ferro e os pés eram misturados de barro e ferro. Mas a questão da marca da besta é uma questão muito importante, porque Deus faz um alerta, faz uma ameaça muito grande às pessoas e é para ser levado em conta. Se nós formos a Apocalipse 14 no versículo 9, diz o que é que acontecerá a estas pessoas que vão preferir adorar às tradições dos homens do que adorar a Deus. Posso ler? Podes. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera ou do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura seria de misericórdia, né? Do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Continua? Sim, podes continuar mais um pouco. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Ok. Prontos, aqui vê-se claramente que isto é algo muito importante e Deus não vai ter misericórdia, infelizmente, destas pessoas, porque elas vão ter a chance clara de ver os dois lados. O que é que a palavra de Deus diz e o que é que os homens dizem. E obviamente elas vão ter que decidir, e as pessoas que decidirem adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal. A besta é um grande poder, é um poder grande, está a ver? É um poder religioso grande, muito grande. Exato. Por isso é que estamos aqui a ver aqui. O primeiro estudo foi dos metais, que o rei tem um sonho e ele vê uma estátua muito grande e tem 4 metais. E depois aparece o barro, que é mais um componente nos pés. E vê-se aqui um seguimento, é como se fosse uma linha do tempo. Tem o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. E nós estudámos que o primeiro metal, porque diz claramente, quando Daniel dá a interpretação ao rei, ele diz em Daniel capítulo 2, versículo 38, tu és a cabeça de ouro. O rei tem o sonho, depois o Daniel vem para dar a interpretação, e depois Daniel começa a dar a interpretação, e ele depois diz claramente, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Então temos o início, sabíamos que ele estava na Babilónia a viver com o rei Nabucodonosor, e era Babilónia. E depois nós vimos pela história, e depois veria outro reino, que era a prata, e outro que era o bronze, e outro que era o ferro. E nós fomos aqui a uns websites e fomos ver que realmente a Babilónia existia, e depois foi conquistada pelos persas, os medos e os persas, que eram um reino, por Ciro I, o rei. Aqui é mais o Nabucodonosor, durou até a Babilónia caiu nas mãos dos medos persas em 539 AC. Depois, isto aqui era o reino da Babilónia. Tivemos a ver isto aqui era o Império dos Medos Persas, que depois veio e foi conquistado pela Macedónia, Alexandre o Grande, que eram os gregos. Isto é só um resumo. Aqui outra vez mais fatos históricos. A gente, quando vai à história, a gente vê claramente que houve essa sucessão de impérios. É claríssimo na história, não há dúvida nenhuma. E o que é engraçado é que a Bíblia disse isso centenas de anos antes destas coisas acontecerem. Daniel profetizou que isto ia acontecer. Este é o reino dos Medos persas. A Pérsia e a Média e os persas juntaram-se os dois e conseguiram vencer a Babilónia. E depois temos a Grécia, que depois foi conquistada por Roma. A Grécia já tinha este reino todo, já conquistou, ainda ficou maior. Depois veio Roma Imperial. Roma já foi até Portugal, Espanha, ainda temos monumentos vários espalhados. Aqui temos pontes romanas, aqui mesmo em Jogueiros. É verdade. Então vemos claramente aqui o território todo, o norte da África, aqui a Alemanha, a Inglaterra, aqui para o pé da Turquia, aqui do Iraque. Prontos, isto foi o que a gente resumiu na lição passada e realmente é só para provar que a Bíblia previu, ela consegue prever todas essas sucessões de reinos. E agora a gente pergunta, o que é que isto tem a ver com a besta? Agora nós vamos ver um outro sonho. Quem é que teve esta visão não foi Nabucodonosor, mas foi o próprio Daniel. E isto encontra-se em Daniel 7. Se nós lá formos, e agora conseguimos fazer um paralelo, uma semelhança entre o sonho do rei Nabucodonosor e o sonho de Daniel. Nós também vimos, prontos, aqui a área, obviamente, isto é o planeta. Aqui tem o sul da América, o norte da América, tem aqui a África, a Austrália, aqui a Rússia. E aqui encontra-se onde se passou isto tudo sempre. Nós sabemos que o berço do mundo foi na Mesopotâmia, mesmo os próprios cientistas dizem que os primeiros homens saíram dali. Óbvio que nós, quem acredita na Bíblia, não acredita nos cientistas, porque eles dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, e se a gente formos ver a genealogia da Bíblia, tem cerca de 6 mil anos.
é para aqui, Iraque, Turquia, aqui é onde se passou tudo isto. Foi sempre aqui onde houve mais população. Obviamente hoje em dia já está tudo mais espalhado. Pronto, aqui há um resumo. A cabeça era Nabucodonosor, a Babilónia, durou de 606 a 538, depois o peito e os braços de prata foi Ciro e Dário, os médios persas, foi de 538 a 331. Depois temos a Grécia, foi de 331 a 168. E depois vem Roma Imperial, durou de 168 AC até 476. E depois vimos que vinha uma pedra ao fim e destruía toda aquela estátua. A pedra obviamente simboliza Jesus Cristo e a sua vinda em glória e poder sobre as nuvens, e destruirá todos os reinos da terra, porque todos eles são rebeldes, vão contra a sua palavra e vão contra o seu querer. Depois também vimos que o rei levantou uma estátua em rebelião contra o que Daniel tinha profetizado, toda em ouro. Depois vimos as características dos metais, como tinham paralelos com os reinos. Por exemplo, o quarto era nas pernas, é um metal de ferro, e sabemos que Roma utilizava todas as suas armaduras em ferro, e os outros tinham paralelos também, mas o vídeo está na internet, quem quiser se aprofundar depois. Depois vimos que houve nos pés, como os pés tinham 10 dedos, sabemos que em 476 os chefes bárbaros vieram do norte da Alemanha e invadiram Roma, e depois houve uma separação. Roma nunca foi conquistada por mais nenhum reino, Roma simplesmente foi politicamente conquistada, e depois houve uma separação de 10 reinos. Aqui começou logo os Hérulos, depois os Visigodos, os Ostrogodos, os Vândalos, os Suevos, os Burgúndios, os Anglo-Saxões. Os 10 dedos. Exatamente, a estátua tinha os 10 dedos, e diz que ia ser um reino dividido. Em Daniel 2 iria ser um reino dividido. E temos aqui, hoje, os portugueses são os Suevos, os Visigodos é norte de Espanha, os Vândalos já não existem, 3 foram arrancados, a gente vamos ver isto hoje. Depois tem a França, que eram os francos. Acabaram há pouco os francos, veio o euro. Veio o euro, acabou os francos. Tem os ângulos da Inglaterra, pronto, são 10. A Bíblia claramente profetizou isto, apontando para os dedos da estátua, que eram 10 dedos. E agora vamos ver as semelhanças que existem no sonho de Daniel. Ele agora tem um sonho, ele tem um sonho como animais, em vez de ser, o rei teve um sonho com metais, mas existem as características que a gente dá para fazer um paralelo, sem dúvida que, e depois vimos que Herman White escreveu que o barro que estava nos pés e o ferro representa uma união de Estado e da Igreja, e também representa certamente os reis da Europa a tentarem se unir uns com os outros para unirem, para fazerem uma união de um só governo europeu, pelo menos naquele tempo. Sabemos que o Hitler queria fazer isso, Napoleão queria fazer isso, conquistar tudo e juntar tudo num só, mas a Bíblia diz que isso não será possível. Agora, aqui estão os animais, e vamos ver no capítulo 7 esta semelhança. Vimos que tem a cabeça, vai parecer um leão com asas, vai parecer um urso, vai parecer um leopardo com 4 cabeças, vai parecer um monstro terrível. Não tem semelhança com nenhum animal que a gente conheça, diz só que é um monstro terrível. Se começarmos a ler o capítulo 7, podemos entrar neste assunto e ver as semelhanças. Se alguém quiser começar a ler, vamos ler todos um bocadinho, talvez. Eu começo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia... Este é o rei que faz uma grande festa com os vasos da casa do Senhor, e depois é invadido por Ciro, pelos persas, como o Carlos estava a falar na outra vez, e acaba o reino dele, e ele é morto, e este é o sucessor de Nabucodonosor. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito.
Escreveu logo o sonho e relatou suma de todas as coisas. Alguém quer seguir a leitura? E falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vamos tentar ver. Pois isto aqui Já tem aqui uma coisinha para explicar. Por exemplo, os 4 ventos, a Bíblia pode ser. A gente pode interpretar isto como sendo guerra ou tempos de tribulações. Caos. Exato. É mais guerra. Quando fala em 4 ventos ou em ventos, em 4, neste caso fala 4, mas quando fala em ventos será guerra e tribulação. lutas, comoções políticas. Exatamente. É toda uma tribulação, uma guerra. E agora vamos... Mar ou água, a Bíblia explica isso claramente em Apocalipse 17:15. Se formos lá, a própria Bíblia explica a ela mesma estes símbolos. Apocalipse 17:15. Sim. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, aqui claramente a Bíblia diz que são povos, nações, multidões e línguas. São povos, certo? Então, quando diz que ele estava na visão e diz que viu nos 4 ventos se agitavam sobre o mar, e depois diz que os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Outra vez temos a palavra mar e água. Então, estes 4 animais, a gente vai ver que animais são reinos. São reinos. Então, estes 4 animais saíam do meio da população. Saíam do meio da... Lá está outra vez aqui. Aqui era onde havia mais população. Há cerca de quase 3.000 anos atrás, aqui era onde se concentrava mais a população do mundo. Aqui havia, mesmo quando, por exemplo, só um exemplo, os Estados Unidos foram descobertos, era uma terra vazia, não havia lá O Brasil só tinha meia dúzia de índio. É igual aos Estados Unidos, Lá. era a mesma situação, era deserta praticamente essa terra. E nós sabemos que aqui se concentrava a maior número de população, por isso a Bíblia aqui diz que sai do mar, onde está muita gente, povos, línguas e nações. Então esses 4 animais sobem do mar. E depois agora começa a explicar o primeiro animal. Diz no 4, no versículo 4, diz: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levado à terra e pôs-se em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Isto aqui está simbolicamente descrito como os livros proféticos. É sempre difícil de compreender porque falam em códigos, como se as palavras tivessem códigos. Se nós formos a Daniel 4, a partir do 24, nós podemos ter uma ideia de quem é que está aqui a falar. Quem é que é este leão? Com asas. 4:24? Sim. Quem quiser começar a ler. Pois, eu estava a dizer, esta interpretação, o rei, vai falar na interpretação do sonho, não é? Agora o rei teve outro sonho. Aqui o rei teve um outro sonho de uma grande árvore, depois a árvore crescia, e depois vem um anjo e corta-lhe as ramadas todas e faz uma grande poda nela e deixa só as raízes. E depois o rei fica outra vez sem saber o que é que estava a passar e manda outra vez vir Daniel. Já é o segundo sonho que o rei tinha. E agora o Daniel vai dar outra vez a interpretação deste tal sonho da árvore. Mas ele diz aqui que é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei. Portanto, foi Deus a dar mais uma profecia, não é? A Nabucodonosor. Ao rei o que ia acontecer. Exatamente.
Ele começa a dizer, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Até 7 anos. Aqui diz tempos. Pois, mas um tempo é um ano. Exatamente. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que dá a quem quer. E quando, ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Que o céu reina. Então, aqui, quando a gente... Agora voltamos outra vez ao 7. Vamos outra vez ao 7, 4. O rei está avisado aqui que quem manda nele é o Senhor. Exato. Houve uma profecia feita e depois Daniel, ao interpretar, ele diz que o rei haveria de ser como um animal, ele haveria de comer relva, e aquele era o homem mais poderoso do mundo naquela altura. E houve uma vez que o rei andava a passear no seu palácio, e antes disso ele tinha recebido esta profecia, que era uma advertência muito grande a ele. Para ele dizer para ele, Daniel diz, ó rei, para de pecar, tem misericórdia dos pobres, mas ele não, ele continuou com a sua vida, não se arrependeu, não. Continua a dizer, eu sou grande. Exatamente, ele vai passear no seu palácio e os arqueólogos dizem que era um palácio belo, era lindíssimo. E ele diz assim, não fui eu, ó grande Babilónia, não fui eu que te construí, não fui eu que... Todo exaltado. E daí desse momento ele fica como um animal, fica com um coração, com uma mente de animal, ele começa a comer e... Ele fica louco, não é? Fica louco praticamente e começa a comer relva. Fica variado. Exato. Então aqui podemos interpretar, quando lemos este sonho e esta visão que é dada ao rei e depois a interpretação de Daniel, quando voltamos aqui ao 7.4 e diz, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Então este rei, asas na profecia simboliza velocidade, simboliza... Ali vai estar, certamente, ser veloz. E enquanto eu olhava... Agilidade também? Veloz. Era um reino veloz, um reino rápido. Um reino com poder. E também pode, obviamente, asas exaltam, não é? Levam para o alto. Então este homem era muito cheio de si. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Então foram-lhe arrancadas as asas e foi levado à terra. Como a profecia anterior tinha dito, ele ia comer da relva da terra. E pôs-se em pé como um homem. Então ele depois foi levantado outra vez, quando ele reconheceu que Deus era realmente quem tinha todo o poder, ele foi exaltado e foi-lhe dado um coração de homem. Então, aqui temos estas características que podemos conciliar com a profecia em Daniel 4, para ver que este leão com asas era o reino da Babilónia. E temos aqui isto é uma foto mesmo, não é nenhuma pintura, e é dos muros da Babilónia. Da Babilónia que estamos aqui a falar na Bíblia. Fizeram os azulejos. Exato. E temos aqui um leão com asas. Tem aqui as asas. Era o símbolo da Babilónia. Todo o arqueólogo sabe que o símbolo da Babilónia era um leão com asas. E a Bíblia, obviamente, fala disto aqui, quando fala que o leão com asas representa a Babilónia. E o leão é o chefe dos animais, não é? Portanto, era um reino muito poderoso. Exato, também representa, porque era o ouro também, que era um metal mais precioso, e o leão é o chefe, é o rei dos animais, não é? E vamos continuar aqui no sonho de Daniel, no versículo 5 do capítulo 7, e diz, continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou
de um lado, tendo na boca 3 costeletas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então existe agora um outro animal. Temos o leão com as asas, agora vem um urso, está mais levantado de um lado e tem 3 costeletas na boca. Isto tudo tem uma representação, tem uma simbologia que a gente tem de decifrar. E pela história e por todos estes detalhes a gente consegue realmente ver o que é que se passa aqui. A simbologia dele estar um pouco mais levantado, porquê? Porque isto eram os Medos Persas. E eram dois reinos. E então um deles tinha mais poder do que o outro. Os persas tinham mais poder do que os medos. Por isso é que este animal tem... A parte dos persas era mais poderosa do que os medos. Esta é a representação dele estar um pouco mais inclinado. O que diz... semelhante, o qual se levanta de um lado. Ele levanta-se mais de um lado do que o outro. Então o outro lado é mais fraco, era o lado dos medos. Apesar que o reino dos medos era mais poderoso, mas veio a ser conquistado pelos persas. E então os persas depois tinham o controle. Ciro foi quem tomou o poder a seguir, quando venceu Belshazzar, o filho de Nabucodonosor, e foi ele que tomou conta de todo o reino dos medos persas. E a simbologia das costeletas, isto seria quando ele veio a juntarem-se os dois, eles, para serem o reino que eles depois vieram a ser posteriormente, eles tinham que conquistar 3 áreas, que era a Babilónia, o Egito e a Lídia. Então eles começaram pela Babilónia, depois de conquistarem a Babilónia, vieram ao Egito, e então tornaram-se no império que eles simbolizam, as 3 costeletas simboliza isso. Então podemos partir para o outro animal, que é no versículo 6, e diz: depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Ok. Então temos aqui um leopardo que não existe. É só para constatar, quando ele fala do urso que devora muita carne, seria no caso a conquista desses... Sim, do Egito? Sim, claro que isso simboliza obviamente mais matança. Claro. Okay. Como agora as cabeças é dirigentes, governantes e poderes maiores. Exato. A gente sabe o que é que aconteceu. Isto era a Grécia. Tem o outro nome, que eram os macedónios, a Macedónia. Mas eles eram a mesma. Há quem chama Macedónia, gregos. A gente sabe, Alexandre o Grande era macedónio, mas o reino era da Grécia. E o reino da Grécia é representado este animal com 4 asas. Porquê? Asas, como eu disse, simboliza uma rapidez enorme. E este animal tem 4, que é uma coisa... Quer dizer que ele tinha ainda mais rapidez do que os outros anteriores. Mas eu não entendo essa questão de rapidez, de velocidade. Era velocidade de conquistar. Alexandre o Grande, a gente vai ver a história, foi a pessoa que conquistou mais terra, mais rápido, e ele era um mestre em artimanhas, em estratégia militar, e ele fez tudo muito rápido e morreu muito cedo também. Ele morreu com 33 ou 34 anos que ele morreu. Também já tive. Então nós vemos que aqui no Império da Grécia estas 4 asas representam que este reino era muito veloz. Muito veloz nas suas conquistas. Poderoso, então. Muita velocidade. Sim, ele foi poderoso, conquistou o reino anterior, que eram os Medos Persas, que era bastante poderoso, mas eles realmente conseguiram ser mais poderosos e mais astutos nas artimanhas militares e conseguiram vencer. E foi muito rápido. A forma que eles conseguiram alastrar-se no território foi muito rápido. E depois tem a simbologia das 4 cabeças.
vocês lembram-se do estudo passado que aqui está a representação do reino da Grécia ou da Macedónia. Nós vemos aqui Grécia e Macedónia é a mesma coisa, mas vamos dizer Grécia porque é o mais conhecido. E depois sabemos que ele dividiu-se, depois da morte de Alexandre o Grande, que ele conquistou tudo isto com os seus generais e com as suas vitórias fabulosas. Depois a história diz que ele bebeu tanto álcool que ele acabou por morrer, provavelmente com um coma alcoólico ou qualquer coisa assim, que ele fazia competições com os seus amigos a beber e acabou por morrer. Então, com a sua morte, houve uma divisão, eles entraram em guerra, os generais, e dividiu-se em quatro partes. Aqui foi uma das partes, aqui a parte vermelha é um dos generais, que é o Seleuco I, ficou com a parte maior. Temos aqui a parte roxa, onde apanhou o Egito e Israel, que é o Ptolomeu I. Temos a parte verde, que apanha aqui a Turquia, que é o Lisímaco. E depois tem o Cassandro, que fica com a Grécia e com um bocado da Macedónia. Pronto. É só para dizer que realmente a Bíblia não falha, porque ela diz que este animal teria 4 cabeças. E isto foi tudo antes de acontecer. A Bíblia já tinha profetizado. As 4 cabeças representam a divisão depois destes 4. E nós, este é o reino de prata. Este é o de bronze. Uhum. A gente podemos ver. A Bíblia é muito específica nestes assuntos. Mais à frente. Mais à frente, a Bíblia fala outra vez destes 2 reinos, tanto os médios como os gregos. E ela diz isto foi centenas de anos antes disto acontecer. Vamos ler o capítulo 8 para ver a divisão destas 4 cabeças, que é muito interessante. Vamos ao capítulo 8. Eu vou começar a ler do 1 e diz: no ano 3º do reinado de Belshazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, esta já é a seguida da dos animais que ele tinha visto. Esta já é outra. E vi na visão, e sucedeu-se que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, uma visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei meus olhos e vi, eis um cordeiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. Aqui outra vez, o que é que isto dá? O que é que isto faz lembrar? Que um chifre é mais alto do que o outro. Um era mais poderoso que o outro. Aqui está a falar outra vez dos métodos persas. A gente já vai ver mais para a frente. Um é mais alto do que o outro, um dos chifres. E o mais alto subiu por último. Lá outra vez, os persas eram mais fracos, mas depois acabaram por ser mais fortes do que os médios. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. O que é marradas? Marradas é... Acho. Quer dizer, ele andava a investir. Este carneiro, eram os médios persas, eles andavam a conquistar por todo o lado. Okay. A conquistar território por todo o lado. Tá. Para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe poderia resistir. Animais, outra vez, é reinos. Então ele andava à luta com todos os outros e nenhum deles conseguia resistir ao carneiro, que é os médios persas, já vamos ver. E não havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engradecia. E quando eu considerava, eis que um bode vinha do ocidente. Se nós vamos a ver o ocidente, vamos aqui ver o mapa. Então eles andavam aqui, os médios persas, e a Grécia é aqui. Então o ocidente, eles vinham do ocidente. Exatamente. É o que se passou na realidade. Os persas encontravam-se aqui, os médios persas, que são o rei, e o bode, que é os gregos, vinham do ocidente. Então, ocidente, onde é que nós estávamos? A gente foi agora para o 8. O bode, ok, 5. Estamos no versículo 5, 8, 5. Estando eu considerando o bode que vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, outra vez.
O que é que isto representa? É uma velocidade, ele vinha com muita rapidez, representa rapidez, ele vinha sem tocar no chão, o bode. E aquele bode que tinha um chifre notável. Um chifre notável, a gente depois vamos ver que este chifre é Alexandre o Grande. Entre os seus olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem o pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então, este bode tinha um chifre notável, e depois diz que esse grande foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4. Em vez do reino grande ficaram 4. Exato. Quando esse foi quebrado, subiram 4 e ficaram esses sobre o poder desse primeiro. Mas isto é sobre Alexandre, não é? Exato, Alexandre o Grande. Os tais 4 generais. Exato. Era só para. Mas aqui, se formos agora, se saltarmos para o 19 do 8, versículo 19. Então agora Gabriel vem dar a explicação a Daniel sobre o que esta segunda visão que ele tinha visto, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Lá está, aqui é a profecia para o fim do mundo. Pois isto pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Então o carneiro claramente tem 2 chifres, ele agora diz que é a Média e a Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. Alexandre o Grande. Exatamente, aqui fala de Alexandre o Grande. Diz: e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O primeiro rei, lá está, Alexandre o Grande, que foi o primeiro rei da Grécia, daquele império. E o ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, dele significando que 4 reinos. Então aqui também temos a interpretação dos chifres. O que é chifres? Na Bíblia, um chifre é um reino, porque temos aqui claramente diz que e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro, e depois diz: e o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos. Então a Bíblia diz que chifres são reinos. E se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então a gente vê que eles seriam da mesma nação, seriam mais fracos. Da mesma, sim, mais fracos, mas diz que não com a força dele. Então isso é só para dizer que a Bíblia profetizou. O que é interessante, é muito interessante, é que a gente sabe que estes livros foram escritos antes destas coisas acontecerem, centenas de anos. E naquela época não tinha internet. Centenas de anos antes disto acontecer. Então isto não é nenhuma fábula, isto realmente foi profetizado. Isto foi profetizado centenas de anos antes de acontecer e tem detalhes que realmente... É por isso também que prova que a Bíblia não é um livro simplesmente escrito por homens. Porque como é que simples homens iriam... Mas depois a seguir tem uma profecia para o futuro. Exato. Já está falando aqui. Depois fala do chifre pequeno. Neste caso aqui não se mostra como chifre pequeno, mas diz: mas no fim do seu reinado, no 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo.
e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas não será quebrado. Mas sem mão será quebrado. Ok? Isto é... Isso é para agora. Não, Daqui para frente. não, isto dizer o ferro, também mataram esse poder, matou os apóstolos todos, não é? Isto é o papado, está aqui a falar. É o papado do Porque isso é para agora. isto a gente tem que dizer as coisas como são. Isto é a Igreja Romana Católica. Eu sei que para a Dona Glória estas coisas podem ser assim um pouco, mas a gente com calma, a gente pode explicar isto tudo muito bem. Mas neste estudo, aliás, fala deste reino e deixa-nos sem dúvidas, porque agora vamos para o quarto animal em Daniel 7:7. Mas espera aí, só o 25. Sim. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, portanto, muito mansinho, para enganar tem que ser assim, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Portanto, e ele vai destruir quem? O povo de Deus. Não é? Sim. Aqui diz os que vivem em segurança. A gente sabe que este poder, em outros versículos, diz que ele destrói os santos e destrói o povo. O interessante aqui também é quando ele diz que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo. E diz também, que é muito interessante esta segunda parte, diz, mas, isso é no versículo 25 de Daniel capítulo 8. Diz, mas sem mão será quebrado. Nós sabemos que a pedra que é cortada sem mão da montanha é Jesus Cristo. Então este é o reino do fim dos tempos, que será quebrado sem mão, que é a pedra de Jesus Cristo. Então vamos ver se acabamos aqui este bocado aqui só. Aqui em Daniel 7:7. Vai-nos falar do quarto animal, e que tem características muito, muito especiais, porque este é o quarto animal que é a quarta besta, que realmente a gente agora podemos ver o que é que se passa em Apocalipse 13, que a besta que sai das águas e a marca da besta. E vamos ver quem é esta besta. Então em Daniel 7, capítulo 7, versículo 7 diz, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que de entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então este é o quarto animal. É tão feio que não existe uma representação, mas é assim um animal terrível. Isto é só uma foto. Depois ele tem 10 chifres. E agora a semelhança entre o animal e as partes das pernas da estátua. Primeiro ele tem 10 chifres. A estátua tem os pés com 10 dedos. Depois disto tem dentes de ferro. A estátua era feita de ferro. Estas são características. E nós sabemos que na estátua o fim dos tempos, obviamente que seria a Babilónia, os Medos Persas, a Grécia, Roma Imperial. Então aqui seria o fim do mundo. Será o fim do mundo, aqui na mistura do barro com o ferro. E naqueles 4 animais, depois apareceu o quarto animal, representa a Roma Imperial, e depois saem 10 chifres, e depois haverá um chifre pequeno que virá posteriormente. Se lermos 7:17 diz, estes grandes animais, que são 4 reis. Então outra vez, a Bíblia está a dizer claramente que são
estes animais são reis, tal como os metais foi dito que eram reis e reinos, estes animais são reis. Então, onde é que eu vou? Aqui, pronto. Como nos metais era a Babilónia, representava o leão, são reinos, são 4 reinos, estes 4 animais. Diz a Bíblia aqui no Daniel 7:17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. E no 19 diz, e tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Então Daniel tem um certo interesse, uma curiosidade acerca do 4º animal. Há algo aqui que lhe causa curiosidade. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, e que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Pois no 20 diz, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, adiante do qual caíram 3. Então, havia 10 chifres e o outro, ao vir, arranca 3. Havia 10 chifres e depois sai um chifre pequeno e arranca 3 ao subir. Chifres são reinos. Então, este pequeno reino ao subir, ele arranca 3 reinos. Isto é daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas. Então, este chifre tem olhos. Os outros não têm olhos. Ele tem olhos e tem boca e fala grandes coisas. Cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Este pequeno chifre é mais robusto, apesar de ser pequeno. Que é um reino. Este representa um reino que subiu posteriormente aos 10. E eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então este chifre faz ele ao levantar-se depois. Então nós vamos para entender melhor. Aqui nós vimos na primeira parte que houve uma sucessão de reinos: Babilónia, Medos Persas, Grécia, Roma Imperial, e depois aqui houve uma divisão da Roma Imperial. Em 476 dividiu-se em 10 reinos. Nós já vimos isto. Por exemplo, estes são os saxões, os francos, os suevos, os burgúndios, os ostrogogos, os érulos, os vândalos. 10 reinos. E aqui também vemos a mesma coisa. Temos Babilónia, representada pelo leão, o urso, Medos Persas, o leopardo, a Grécia, e depois temos a Roma Imperial representada por este terrível monstro. E em 476 saem os 10 chifres. E depois de sair os 10 chifres, diz que aparece um outro chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ao aparecer, diz aqui que arranca 3. Diz no capítulo, no versículo 20: e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, adiante do qual caíram 3. Então ele ao subir faz cair 3 reinos. Isto é daquele chifre que tinha olhos, tinha uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto. Aqui então foi a divisão de Roma Imperial em 10 e acabou a Roma Imperial. Depois nós sabemos que em 538 aconteceu algo muito interessante, que foi a Igreja Católica foi formada oficialmente como ela existe hoje em 538, diz os fatos históricos. Então a gente vê que pelas datas combina muito bem, porque em 476 houve a separação e que simboliza os pés, os 10 reinos, e simboliza os 10 chifres. E depois, em 538, que foi um pouco mais à frente, é quando este reino pequeno sai e se torna muito poderoso. E ele, ao sair, derruba 3. Nós sabemos que
Roma papal, a Igreja Católica, só conseguiu ter o poder absoluto quando estes três reinos, primeiro foram os Érulos, depois os Vândalos e os últimos foram os Ostrogogos, que mantinham o poder sobre o território da Itália. E só quando os Ostrogogos foram expulsos da Itália, em 538, é que realmente a Igreja Católica pôde ser formada e a partir daí avançar. Temos aqui algo, um pouco de história. Diz: desde a queda do Império Romano em 476, Roma estava sempre sob o domínio de um rei ariano. Então quem é que eram os arianos? Havia os católicos, havia os arianos. E havia ali uma diferença em doutrinas do Espírito Santo e outras questões. E eles não admitiam a Igreja Católica como sendo soberana e ter a supremacia total. E então havia sempre guerra entre estes três reinos que eram arianos e tudo o resto da Europa era católico. Então, diz outra vez, Roma estava sempre sob o domínio de um rei ariano. Os Érulos dominaram Roma até o tempo em que seu rei, Odoarco, foi assassinado por Teodórico em 493. Em 534, os Vândalos foram completamente derrotados por Basilário e o seu exército. Mas Roma ainda não havia sido libertada do domínio dos ostrogodos. Em realidade, Roma, de acordo com Hodkin, foi bloqueada por 374 dias durante o ano 537 e 538, pelo grande cerco dos ostrogodos. Mas por volta de 12 de março de 538, os godos resolveram abandonar o seu cerco a Roma. Erwin Wolfram esclarece que no dia 21 de julho de 538, Belisário deixou Roma. Pouco depois, Narses com 7.000 homens desembarcou em Picenum e provavelmente no porto de Fimofermo. A supremacia numérica dos godos era agora uma coisa do passado. Por conseguinte, em 538, pela primeira vez desde o fim da linhagem imperial ocidental da cidade de Roma, estava livre do domínio de um reino ariano. Então, isto aqui simplesmente está a dizer o que a Bíblia diz, que eram estes três reinos que foram arrancados por esse reino pequeno que haveria de vir, que era a Igreja Romana Católica. E são os Vândalos, os Érulos e os Ostrogodos. Então, aqui vemos uma característica deste chifre pequeno. E depois, se continuarmos, a Bíblia diz no versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, adiante do qual caíram três, e isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era muito robusto, mais do que os seus companheiros. E no 21 diz: eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião. Isso representa este poder a fazer guerra contra o povo de Deus. No 23 disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, perdão, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará a pés. Devorará. Perdão. E devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. E preferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempos e metade do tempo. Ok, já passou o nosso tempo.
E esta parte a gente pode aprofundar para a próxima vez. É importante aprofundar essa parte. Esta parte a gente pode aprofundar para a próxima vez. É justamente o que a gente vai fazer. Exato. As características, a gente agora para a próxima vez vamos ver Tessalonicenses, vamos ver Apocalipse, vamos ver João, primeira carta de João, onde fala deste tal poder do anticristo. E vamos ver que isto tudo está ligado aqui com estas características deste tal poder que faz guerra contra os santos, quer mudar os tempos e a lei, que vai prevalecer durante um tempo, o tempo e metade do tempo. E tudo isto são características deste reino que a gente pode dizer sem sombra de dúvidas que nunca existiu outro reino na Terra, nem vai existir, que consiga encaixar em todas estas características tão bem como a Igreja Romana Católica. Não pode haver, porque a gente, por exemplo, esta parte do tempo e metade do tempo, um tempo simboliza um ano, 2 tempos são 2 anos e metade do tempo é metade de um ano. Então são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. A Bíblia em profecia, dias são anos, 42 meses são 1260 dias, que simbolizam 1260 anos. Se nós vamos fazer o tempo que a Igreja Romana reinou absoluta no mundo, foi de 538, quando os ostrogodos foram expulsos, até 1798, quando Napoleão enviou o seu general Berthier e o Papa foi tirado do Vaticano e foi morto. Então aí foi a chaga mortal que fala em Apocalipse 13. Isto é só uma das características, mas existem, acho que são 12 ou 13 características que mostram quem é que é este poder, que João diz ser anticristo, que fala, em Apocalipse 13 diz que é a besta, e aqui chama o chifre pequeno.